irmão, minha irmã, quero saudar você na graça, na paz, no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos neste domingo, no quinto domingo da Quaresma. Sejamos todos bem-vindos, quero acolher a todos na paz, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero acolhê-los neste domingo da palavra de Quaresma com a palavra do nosso Deus, que diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Nesse tempo na Quaresma, que nós tenhamos corações sensíveis para perceber que aquele que se fez servo entre nós é o soberano Senhor, o único capaz de transformar a nossa vida de forma verdadeira. Que a sua oferta de amor seja motivo de vida e felicidade para todos nós. Nós queremos agradecer a todos e todas que nos assistem nesta hora. Nós estamos no nosso tempo de isolamento social por conta do Covid-19, mas são todos e todas muito bem-vindos no nome de Jesus. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Eu quero convidar você a orar conosco, cantando essa música. Essa música, faça dela a sua oração neste momento, no nome de Jesus. Abriu mão da sua glória e semelhante a homem se esvaziou, servo do amor, e a si mesmo se humilhou.
Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e sempre amará. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e sempre amará. Senhor, nós cremos que Tu és o príncipe da paz, e por isso nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, reconhecendo a nossa dependência do Senhor. Como lemos, Senhor, no início deste culto, nós entendemos que o Filho do Homem veio para servir, e nós, ó Pai, como seus discípulos e suas discípulas, nós queremos também servir ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. Pai, que o Teu Espírito Santo nos ensine neste tempo, ó Pai querido, de afastamento físico, a servirmos uns aos outros, a servirmos, ó Pai querido, aqueles e aquelas que o Senhor tem colocado diante de nós. Pai, que como cristãos e cristãs, nós possamos fazer a nossa parte, servindo uns aos outros, ó Pai, seja através de uma ligação, seja através de uma mensagem, mas que nós possamos, Senhor, nos manter unidos, que nós possamos, Senhor, nos manter no princípio de servirmos uns aos outros. Estamos aqui, Senhor, nesta noite, fazendo isso, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando o Teu santo nome. Recebe, Senhor, o nosso louvor nesta noite, recebe a nossa adoração nesta noite, como o Seu próprio Filho Jesus Cristo nos disse, Pai, que viria um tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Não seria mais adorado no templo em Jerusalém, mas aonde quer que estivesse alguém com o coração aberto, onde quer que houvesse alguém com a disposição de levantar a sua voz, de levantar o seu pensamento ao Senhor, ali o Senhor estaria. Por isso nós cremos, Pai, que o Senhor está conosco nesta hora. Por isso recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs, esta é a nossa certeza que o Senhor está conosco. O profeta Joel, capítulo 2, verso 3, 13, ele diz assim: em sinal de arrependimento, não rasgue as roupas, mas sim o coração. Não rasgar as vestes significa não viver apenas de rituais, e sim rasgar o coração diante de Deus. Deus quer uma conversão sincera, Deus quer um arrependimento sincero, uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Convém que vivamos sempre de modo sábio e de modo santo, dirigindo a nossa vontade e as nossas ações para aquilo que sabemos agradar a Deus. Que assim seja, meu irmão, minha irmã, neste tempo de Quaresma, em todos os outros dias das nossas vidas. Este é um tempo que nós vamos dedicar para confessarmos ao Senhor as nossas falhas, os nossos pecados, confessarmos ao Senhor aquilo que temos feito e que não tem agradado ao Senhor. Quem sabe nesse tempo de quarentena, não mais de Quaresma, mas num tempo de quarentena, ao invés de estarmos adorando ao Senhor, nós estamos murmurando, nós estamos reclamando. E eu quero convidar você a ter um tempo de se colocar diante do Senhor e entender aquilo que você precisa confessar diante dele. Quem sabe, ao invés de você agradecer a Deus, porque você tem tido a oportunidade de ter mais tempo na sua casa, ter mais tempo na sua família, você tem reclamado por isso. Família que é o presente de Deus, que agora você pode estar mais próximo dela, ou quem sabe ter um tempo para ligar para pessoas que você não ligava. Mas a gente, infelizmente, a gente procura olhar o copo meio vazio, não o copo meio cheio. E nesse tempo você possa então confessar ao Senhor, se porventura esses pensamentos têm passado no seu coração, esse pensamento de frustração, mas não no sentido de que nós estamos realmente preocupados, mas no sentido de que você está decepcionado com Deus, está decepcionado com alguém por conta das ações que têm sido tomadas. Quem sabe você não tem dedicado tempo a orar pelas autoridades do nosso país, para que sejam sábios, para que sejam homens e mulheres que ajam não segundo os valores financeiros deste mundo, mas segundo os valores cristãos, que é aquilo que nós esperamos para as nossas vidas, onde o próximo, onde o ser humano, ele é aquilo que tem de maior valor. Feche os seus olhos, vamos ter um tempo de oração, um tempo de confissão. Nós vamos estar ministrando uma canção no seu coração neste tempo, e você pode dedicar esse tempo de oração
confessando ao Senhor as suas falhas, confessando ao Senhor os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Tua presença, rendo-me aos teus pés, para adorar a ti, meu Deus, e declarar o meu amor. Em tua presença, rendo-me aos teus pés, para adorar a ti, meu Deus, e declarar o meu amor. Pois tu és digno de receber a glória e majestade pra sempre. Bondoso és pra mim, maravilhoso és pra mim, grande e tremendo, digno de ser adorado. Pois tu, aleluia, aleluia, Santo é o Senhor, aleluia, 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 Santo é o Senhor. Senhor, nós declaramos a tua santidade, nós declaramos, Senhor, que tu és digno de toda a honra, de todo o louvor. Por isso nós confessamos diante do Senhor as nossas falhas, confessamos diante do Senhor os nossos pecados, para que, Pai, uma vez perdoados pelo Senhor, possamos verdadeiramente adorar o Senhor. Porque tu és um Deus que não coaduna com o pecado, tu és um Deus que não coaduna, Senhor, com aquilo que não provém do Senhor, com aquilo que não é para servir ao Senhor e não é para servir ao teu próximo. Por isso te pedimos, Pai, que no nome de Jesus o Senhor ministre o teu perdão em nossos corações, que na tua presença nós possamos entrar. E quando nós entramos na tua presença, nós percebemos o quão somos falhos, e percebemos quão grande é o teu amor, quão grande é a tua misericórdia, quão grande é a tua fidelidade. Por isso o Senhor recebe o nosso pedido de perdão, recebe, Senhor, a nossa confissão. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amado irmão e amada irmã, como os irmãos sabem, nós estamos fazendo os nossos cultos de forma online, por conta da pandemia que nós estamos enfrentando, e nós estamos então nos reunindo, como vocês podem ver, nós estamos em 4 hoje, fazendo este culto, celebrando este culto juntamente com você. Nós estamos aqui na igreja em 4, nós temos a certeza que todos e todas estão louvando ao Senhor também conosco. Então divulgue isso, divulgue para os nossos irmãos, para as nossas irmãs, para os seus amigos, para que eles possam ter este tempo. E neste tempo de pandemia a gente não fica apenas envolvido em saber notícias do coronavírus ou coisas do tipo, mas que nós possamos dedicar tempo para oração, tempo para buscarmos a presença do Senhor. Nós estamos tendo, quarta-feira, nós vamos continuar fazendo o nosso culto de oração. Eu estou transmitindo de casa esse culto, então você pode, quarta-feira que vem, já a partir das 8 horas da noite, estar acompanhando a gente ali, estar fazendo seus pedidos de oração, e nós vamos estar orando, vamos estar tendo este tempo todos juntos. Queremos também lembrar você, meu irmão, minha irmã, que os nossos trabalhos continuam, as nossas atividades continuam, e como nós falamos e temos falado, nós estamos disponibilizando a conta da igreja para depósito. Se você quiser fazer um depósito do seu dízimo, da sua oferta, você, por favor, você pode fazer o seu depósito, a sua transferência, para que você não tenha que sair de casa. Você faz a transferência via DOC ou via TED, e para você fazer essa transferência, o nosso banco é Banco do Brasil, agência 0347, dígito 6, conta corrente 41
45841, dígito 4. Agência 0347, dígito 6. Conta corrente 45841, dígito 4. Se você for fazer uma transferência, um DOC de outro banco, uma TED, você precisa do CNPJ, que é 03547-733-0007-24. CNPJ 03547-733-0007-24. Para você fazer a sua contribuição. Se porventura você não sabe como fazer isso, você pode nos ligar para que a gente possa te auxiliar nisso, ou em uma última circunstância a gente pode passar até a sua casa, mas você pode nos ligar, pode nos procurar. Outra coisa também que eu gostaria, antes de passar o meu telefone para você fazer essa ligação, é falar com você, meu irmão, que talvez nesse tempo esteja um pouco entristecido, esteja aí, de certa forma, vivendo alguns momentos tristes, alguns momentos desanimados. Quero te dizer que você não precisa passar por isso sozinho. Você pode me ligar também, nós vamos conversar, nós vamos orar juntos, se for o caso, se você assim o desejar. Então pode me ligar, pode me mandar uma mensagem, nós queremos estar juntos, nós não precisamos passar por isso sozinhos. Nós estamos, dentro do possível, isolados dentro das nossas casas, mas nós estamos isolados como comunidade. Então, se você precisar, para qualquer coisa, como nós já falamos, se você precisar, você que faz parte do grupo de risco, que não pode sair de casa, não deve sair. Você pode nos ligar e nós vamos providenciar aquilo que você está precisando. Seja álcool gel, seja alimento, seja remédio. Você liga para a gente e nós vamos providenciar para você. E também você que está precisando de um conforto, de uma palavra de esperança, está precisando conversar com alguém. Você pode me ligar também. Você que quiser que a gente vá buscar o seu dízimo, a sua contribuição, você me liga também, nós vamos nos organizar para fazer isso. Então, o telefone que você vai ligar é o 19 97402 0216. Repetindo, 19 97402 0216. Você pode ligar, pode mandar mensagem, ou você pode mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp ou no Facebook da igreja, e nós estamos acompanhando, estamos monitorando as nossas mídias sociais, e nós vamos falar com você, nós vamos entrar em contato com você. Que Deus continue a te abençoar, a te fortalecer. Nós vamos, neste momento, mais uma vez, louvar o Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos declarar ao nosso Deus aquilo que nós temos de gratidão a Ele. Levante a sua voz, levanta aí a sua oração. Vamos juntos louvar e adorar o nosso Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias às nossas vidas. Quem tentará contra o braço
tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e Agradecer-te toda obra em nossas vidas. confiamos em Teu infinito teu amor, pois Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos o Teu nome engrandecer e e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos te agradecer, Senhor, por toda a obra, por toda a ação do Senhor em nós e através de nós. Queremos, Senhor, o teu nome engrandecer, porque reconhecemos que o Senhor é quem tem nos sustentado neste tempo, Senhor, de tantas incertezas, de tanta preocupação. Se não for o Senhor, se não fosse o Senhor nas nossas vidas, Pai, é certo que nós não daríamos conta. Tantas informações desencontradas, tantas informações, Senhor, umas falando algo, outras contradizendo, Senhor. Se não for a tua presença, se não for a nossa confiança em Ti, Pai, se não for nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, é certo que nós iríamos sucumbir. Mas por isso, nesta hora, nós queremos te pedir, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor continue a nos enviar o teu Espírito Santo. O Senhor continue a nos sustentar. O Senhor continue, Senhor, a ministrar em nós a tua segurança, ministrar, ó Pai, a palavra de vitória que já foi liberada sobre as nossas vidas. Porque como cantamos, Senhor, nós cremos de que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nós cremos, ó Pai querido, que a maior é aquele que está em nós do que aquele que está, Senhor, tentando nos tragar. Mas, Pai, nesta hora também nós queremos reconhecer que nós precisamos de Ti, que nós precisamos do Teu amor e do Teu cuidado para com as nossas vidas. Precisamos, Senhor, do Teu amor e do Teu cuidado para com as nossas crianças, as quais nós queremos entregar nas Tuas mãos nesta hora. Queremos abençoar, Senhor, estender mãos santas sobre as nossas crianças, para que a Tua bênção, que a Tua proteção, para que o Teu cuidado, Senhor, seja sobre elas, no nome de Jesus. Amado irmão, amada irmã, nós vamos para a nossa meditação nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Nós leremos a partir do verso 1, que está escrito assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na
superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Que o Senhor acrescente a leitura da tua palavra, que o Senhor continue a ministrar nos nossos corações. Amados irmãos e irmãs, ao ouvir esse texto, é possível a gente imaginar um vale profundo, cheio de ossos. Talvez pessoas que ali morreram, pessoas que foram mortas, que foram colocadas ali. Quem sabe se aquele vale que o profeta está vendo, ele foi formado como uma cova coletiva, que foi colocada ali e não foi aberta. Talvez sim, talvez não, a gente não sabe, o texto não fala disso, mas diz ali que havia muitos ossos humanos e que eles podiam ser vistos por todos os lados. Essa é a visão que Deus dá a Ezequiel. E eu fico pensando, como seria se eu e você tivéssemos uma visão dessa? Tanta coisa para ver, né? A gente vê lá um vale de ossos secos, um lugar onde tudo foi consumido, um lugar onde não há mais vida, onde parece que a morte venceu. Quando eu penso num lugar assim, eu fico imaginando que ali é um lugar que a morte venceu, mas não há ali sequer um ser que respira, não há ali nenhum movimento, nada que demonstre a vida. O texto de destaque, queridos, ele trata-se de uma espécie de parábola. É uma parábola, assim como as parábolas de Jesus no Novo Testamento. E elas querem nos fazer refletir. As parábolas de Jesus tinham o objetivo de fazer os seus ouvintes refletirem naquilo que Jesus estava falando com uma linguagem figurada. E aqui também, aqueles ossos secos, eles são seres humanos, quem sabe na sua condição pecadora. Aqueles ossos secos são os seres humanos, quem sabe na sua condição distante do Pai. Porque todos aqueles que ficam distantes do Pai, eles estão então espiritualmente mortos. E o texto então vai falar um pouco a respeito disso. O vale dos ossos secos é uma figura que também Paulo fala. Lá nos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 6, ele diz assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Portanto, os ossos secos, eles representam a condição de vida que se tem a partir do pecado. O pecado que domina, o pecado que toma posse, o pecado que suga e destrói a nossa vida. O pecado que nos afasta de Deus, e ao nos afastar de Deus, nós vamos perdendo a esperança, assim como o texto vai nos dizer: pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados.
Meu amado irmão, minha amada irmã, se nesses tempos de quarentena, se nós nos afastarmos de Deus, se nós não cuidarmos e mantivermos a comunhão com Deus nas nossas casas, é certo que a nossa esperança vai se acabar. É certo que nós vamos começar a dar lugar na nossa vida para o pecado, como no nosso tempo de oração, de confissão, nós vamos dar tempo à reclamação, nós vamos dar tempo à murmuração. Quando a gente menos perceber, o que nós menos estaremos fazendo é buscando a presença de Deus e mais reclamando, murmurando, pecando contra Deus, pecando contra o nosso próximo. Se nós não cuidarmos da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, nós não vamos sobreviver a essa quarentena. Porque nós não vamos dar conta de conviver uns com os outros. Aquele vale de ossos secos, querido, ele representa todos os seres humanos, pois como a própria palavra nos ensina, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos pecaram e por isso estão afastados da presença gloriosa do nosso Deus. Isso significa que nós todos nós que estamos aqui participando deste culto de forma online, toda a humanidade, quer esteja onde estiver, ela é pecadora. E por mais que algumas pessoas desprezem este fato de que são pecadoras, a sua condição, ela continua precisando da graça e do cuidado de Deus. Cada ser é pecador. Nós podemos perceber bem isso quando nós olhamos para a lei, para os mandamentos, para aquilo que Jesus nos ensina. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Nesse tempo, nós temos vivido esta realidade em que nós precisamos exercitar o nosso amor ao próximo. Se você foi comprar alguma coisa nesses dias, você já percebeu que os preços das coisas começaram a subir. Mas não começaram a subir porque está faltando. Começaram a subir porque nós temos perdido o amor ao próximo. Eu me lembro que um pouco antes de começar essa quarentena, eu havia comprado um álcool gel e eu paguei R$13 um potinho de 420 ml de álcool gel. Essa semana eu fui ver um outro pote para comprar e ele já está R$25. Mas não é porque está faltando, não é porque é uma matéria escassa, é porque nós temos perdido a capacidade de amar o próximo. Ah, pastor, mas é a lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura. Mas eu pergunto, onde que está o amor ao próximo? Onde que está o amor e o cuidado com o próximo? Ah, pastor, as pessoas precisam ganhar dinheiro porque elas não vão ganhar. Sim, mas algumas pessoas para ganhar dinheiro vão precisar tomar mais dinheiro dos outros do que precisavam. Ou porventura, quando se vendia o álcool a R$13, não se ganhava dinheiro. São essas pequenas coisas que nós precisamos pensar. E a possibilidade, meu irmão, minha irmã, é que a crise avance. E se nós continuarmos com essa mentalidade de aproveitarmos a desgraça alheia para termos vantagem, aí sim nós vamos ver como vai ficar ruim. Pode ser que daqui a algum tempo venha a faltar alimento, mas venha a faltar alimento porque algumas pessoas não terão condições de comprar. Mas se nós tivermos a prática de partilhar, não vai faltar alimento para ninguém. Se nós pensarmos em comunidade, na nossa comunidade, se todos nós pudermos acolher uns aos outros, termos essa comunhão, não vai faltar nada para ninguém. Agora a pergunta é, será que o pecado do egoísmo, ele vai nos permitir partilhar com alguns dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que não têm? Nós não estamos podendo montar a nossa cesta, porque nós não estamos vindo aqui, mas nós vamos precisar disso. Nós vamos precisar acolher algumas pessoas da nossa comunidade. Quem sabe eu vou precisar ser acolhido por você. Quem sabe você vai precisar ser acolhido. Mas mais do que precisar ser acolhido, nós precisaremos exercitar a palavra de Deus que diz a importância do amor ao próximo. A importância de que aquilo que eu quero que faça comigo, eu faça pelo outro também. Cada ser humano é pecador, querido, mas o que a lei aponta, o que a lei nos mostra, nós não cumprimos o que de nós é esperado. É isso que a lei mostra. O que o mandamento mostra é que Jesus viveu isso e que ele nos convida a viver como ele viveu. E é por isso que a graça de Deus tão anunciada, que se mostra de forma tão especial em Jesus Cristo, é algo maravilhoso. Porque a vinda de Jesus, sua morte na cruz, ela é imprescindível e ela precisa perspassar a razão. Ela precisa perspassar a nossa mente e o nosso coração. Passamos a ter vida verdadeira pela fé nessa ação de Deus em nosso favor. O Evangelho, meu irmão, minha irmã, ele nos aponta a única solução para que haja vida no meio do vale de ossos secos. Aponta a abrir o coração para Jesus. Apesar da inclinação ao pecado em Cristo,
nós temos a oportunidade de ter uma nova vida controlada agora pelo Espírito Santo que habita em nós, ao nos rendermos a Jesus, reconhecendo como nosso Senhor e como nosso Salvador. É isso que nos mostra esta parábola de Ezequiel. Nossa natureza é pecadora, mas os ossos secos representam a nossa velha natureza, a condição em que nós estávamos sem a graça de Deus. No entanto, quando a graça de Deus nos alcança, quando a graça de Deus se manifesta, a nossa natureza passa a ter uma nova oportunidade de vida. Ezequiel, na sua visão, é chamado a pregar, a falar aqueles ossos secos, dar-lhes a oportunidade, falando de esperança, falando da vida nova que poderiam experimentar em Jesus. A partir daquela mensagem, a partir daquela palavra de esperança, algo inexplicável, algo inesperado acontece. A palavra diz que os ossos secos, eles passam a ter tendões, músculos e pele, e são maravilhosamente vivificados. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar um lugar de deserto, um lugar de morte, um lugar de tristeza, um lugar que não há esperança, agora começar a brotar a ter vida? Queridos irmãos e irmãs, nós provavelmente vamos passar por tempos como esses, onde muitas pessoas estão perdendo a esperança, onde muitas pessoas estão desanimadas, onde muitas pessoas estão sendo acometidas pela depressão, onde muitas pessoas estão sendo acometidas até mesmo pelo desespero. E cabe a mim e a você trazermos uma palavra de esperança. Nós cantamos isso aqui, a gente precisa começar a viver aquilo que a gente canta. A palavra de vitória, ela foi liberada a nós. E o que nós faremos com esta palavra? Nós temos as boas novas de que não há necessidade de desespero, que não há necessidade de nós nos preocuparmos com o dia do amanhã, mas nós devemos, como diz a palavra, viver cada dia o seu próprio dia. O tempo agora é tempo de cuidarmos da nossa saúde, é tempo de cuidarmos da nossa vida espiritual, é tempo, quem sabe, até mesmo daqueles que estão ficando em casa, de descansar. Porque quando nós passarmos deste tempo, quando nós nos depararmos com este vale de ossos secos, nós vamos precisar de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com disposição para anunciar a palavra da vitória, para anunciar as boas novas de salvação, anunciar as boas novas de que há esperança. Num mundo que vai cair, vai caminhar para uma depressão econômica? Sim, provavelmente. Vai caminhar para uma depressão até mesmo emocional? Sim. Mas como eu e você vamos nos portar diante disso? Qual é a palavra que vai sair da minha boca, da sua boca? Qual é a palavra que vai sair da minha vida? E o Senhor nos diz, profetiza o vale de ossos secos. Esse é o desafio que o Senhor coloca diante de nós. Mas para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aqueles ossos passaram a ser vivificados, passaram a respirar, tendo uma nova oportunidade de vida. Esse tempo que nós estamos vivendo, que nós vamos viver, queridos, quem sabe, de terra arrasada, de ossos secos, é um tempo que também vai nos dar uma oportunidade de repensarmos a maneira como nós temos vivido até agora, de repensarmos as escolhas que nós temos feito até agora, repensarmos as nossas organizações, repensarmos o nosso cuidado financeiro, econômico, repensar como nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, como nós temos administrado o recurso financeiro e a nossa saúde, a nossa liberdade de tempo que o Senhor tem colocado diante de nós, como nós temos utilizado estas coisas. Esse texto nos mostra, querido, que houve uma manifestação da palavra. O que representa esse texto? O ouvir a palavra com o coração aberto a Jesus. Certamente ele trará mudanças nas nossas vidas. É isso que esse texto representa. Aquele que crê e vive a partir da fé em Jesus Cristo, ele sai do vale de ossos secos. Ele sai do lugar da desesperança. Não deixa de ser pecador, porque a nossa essência é pecadora, mas ele passa a viver de forma diferente. No entanto, há um mover do Espírito Santo que modifica toda uma situação de destruição. Diante do cenário que nós estamos vendo, estamos imaginando o que vai acontecer. O que é que vai fazer a diferença? O que vai fazer a diferença é o Cristo que eu e você seguimos. É o Cristo que eu e você entendemos está no controle de todas as coisas. Em Jesus nos é dado uma nova vida.
uma vida controlada pelo Espírito Santo, uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, há muita gente vivendo como vivo morto, pois ainda não compreendeu a que Jesus veio. Alguns estão dentro das igrejas, mas ainda não compreenderam o que Jesus veio fazer. Nos dias atuais nós temos visto o ser humano numa constante busca pela realização. Há em nós uma sensação de, diria, incompletude. Muitos estão se matando, tirando suas próprias vidas. Muitos outros estão sofrendo de depressão, estresse, insônia, alcoolismo. Hoje nós temos fobia de todos os tipos que você imaginar. A ansiedade é um mal generalizado e nesses tempos que nós estamos vivendo, mais ainda tem se mostrado isso. Isso tudo claramente aponta para um vazio no ser humano. E nós cantávamos no passado uma música que diz que esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Como nós vemos na palavra dos ossos secos, a resposta para o vazio não é encontrada em nós mesmos. A resposta para o vazio é encontrada em Deus. Ela não é encontrada no dinheiro. Quantos magnatas que a gente já ouviu falar que juntou milhões, mas eles não trouxeram a felicidade. O poder também não pode preencher esse vazio. Aqueles que assistiram o filme Alexandre o Grande, em um dado momento do filme, Alexandre o Grande, ele chora após derrubar os seus inimigos, e ele se diz desconsolado, porque ele fala que não há mais mundo para conquistar. Em vez de ele estar feliz por todo o poder que ele conquistou, ele está triste, porque o poder também não pode preencher esse vazio. Há um escritor que ele vai falar que os prazeres terrenos também não pode trazer esse preenchimento desse espaço no nosso coração, que só tem preenchido pela pessoa de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. O preencher dos vazios vem por ouvir a palavra de Deus, deixar-se despertar pela ação de Cristo e do seu Espírito Santo, desejando e abrindo espaço para que Deus mude a nossa história, para que Deus mude a nossa vida. É através dessa ação de amor, é através de Deus preenchendo milhões de pessoas ao longo da história, que nós vamos continuar firmes caminhando na nossa esperança de que há tempos melhores. Virão tempos difíceis, nós não podemos negar isso, queridos. Nós já estamos vivendo tempos difíceis e nós teremos mais tempos difíceis ainda. Mas nós não podemos negar que em todo o tempo difícil que nós passamos, Deus esteve conosco. Se você for olhar para a história da sua vida antes de Jesus, você vai ver como que Jesus mudou a sua vida. Não quer dizer que você deixou de ter problemas, ao contrário, mas você passou a ter mais serenidade, você passou a ter mais confiança, você passou a ter mais convicção de que havia um Deus controlando a sua vida e te auxiliando, e Deus vai continuar a fazer isso. Cada um de nós tem a mesma oportunidade, queridos, de mudar a nossa história. É uma escolha nossa. Ficar no vale de ossos secos, ficarmos deprimidos, ficarmos ali sem esperança, como seres dominados pela natureza humana, ou viver vivificados pela pessoa do Espírito Santo, pelo amor de Jesus Cristo nas nossas vidas. Que o nosso corpo, alma, mente e coração estejam atentos à palavra de Deus e abertos, irmãos e irmãs, para a vida vivificada que só recebemos por Cristo Jesus. Todo aquele que assim o quiser, como Ezequiel no vale dos ossos secos, certamente será maravilhosamente surpreendido. E nesse tempo, quem sabe você já está vivendo um tempo de deserto, e não apenas um tempo de deserto, mas um tempo de morte, um tempo de desolação. Quem sabe nessa noite, meu irmão, minha irmã, você está vivendo como um vale de ossos secos. Talvez não apenas pelo seu pecado, mas pelo pecado da humanidade que afeta a todos e todas. Nós temos visto isso nos últimos dias. Não é raro encontrar pessoas ansiosas, não é raro encontrar pessoas estressadas, deprimidas, assustadas por conta da quarentena, ou ainda porque estão preocupadas com a situação econômica do país. E tudo isso é legítimo, queridos. Mas nós precisamos mais do que nos desesperar com isso, crer. E como nós cantamos nos hinos, mas eu sei em quem tenho crido. Sei também que Ele é poderoso, guardará o meu caminho, guardará o meu destino até o dia final.
Nós precisamos viver isso, nós precisamos crer isso. Porque a situação que vivemos, ela revela como o ser humano é um ser insaciável. Nós passamos a vida ouvindo que nós gostaríamos de ter mais tempo. Nós estamos tendo um pouco mais de tempo agora. Alguns diziam que queriam ter mais tempo para passar em casa, e agora a gente começa a ver 5 dias, 10 dias, as pessoas já reclamaram de estar em casa. As pessoas que agora querem sair, pessoas que não aguentam mais estar em casa. Porque qualquer coisa a gente reclama. Quantas pessoas que queriam ir para a igreja, falam assim, pastor, eu não fui na igreja ainda porque eu não tive tempo. E agora a gente reclama porque não dá para ir na igreja. Como podia ir na igreja, não vinha na igreja. Agora a gente reclama porque não pode vir na igreja. E assim por diante, eu poderia passar aqui o resto da noite falando sobre essas coisas que agora a gente começa a reclamar. Mas eu acho que tem a importância de nós refletirmos como é que nós estávamos vivendo. Nós precisamos, irmãos e irmãs, para sair do vale de ossos secos, buscar a presença do Espírito Santo de Deus. E a palavra nos convida e nos dá uma responsabilidade de profetizarmos sobre a vida daqueles e daquelas que estão vivendo dessa forma. Se você está vivendo dessa forma, eu quero profetizar sobre a sua vida. Vivifica, Senhor, esta vida no nome de Jesus. Se você está convivendo com alguém que está vivendo no vale de ossos secos, levanta suas mãos santas sobre ele, meu irmão, minha irmã, e ministra sobre ele vida no poder do Espírito Santo de Deus. Faça isso, exerça sua autoridade no nome de Jesus. E eu quero concluir. Avalie a sua vida nesses últimos dias. Você tem agradecido mais ou reclamado mais? Você tem enxergado o copo meio vazio ou o copo meio cheio? É certo que em alguma medida todos temos tomado ou deveríamos estar repensando a nossa situação. Repensando, quem sabe, as nossas contas, repensando as nossas finanças. Isso é verdadeiro. Nossos compromissos. Mas sem, contudo, meu irmão, minha irmã, perder o sono por isso. A palavra do Senhor, lá em Filipenses 4, versos 6 e 7, vai falar a respeito disso. A palavra do Senhor em Mateus 6, 25 e 34 vai falar sobre isso também. Eu quero deixar aí para você, leia aí, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. E depois você vai ler também o Evangelho de Mateus, capítulo 6, 25 e 34. Falando a respeito da ansiedade. Mas como que vai ser depois? Queridos, depois a gente vai ver como é que vai ser. Porque a gente sabe que depois está na mão de Deus. E está na mão de Deus, está na melhor mão que poderia ter. Façamos a nossa parte. Confiar que Deus está no controle. Cuidar uns dos outros agora. O que vai vir depois, nós avançaremos depois. Eu quero orar com você. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a orarmos nesse instante. Quero convidar você a orar pelas nossas autoridades, pelas autoridades da nossa cidade, orar pelos profissionais da saúde, orar por aqueles que estão na linha de frente, combatendo esta doença, aqueles que estão tomando decisões, que não sejam decisões políticas, mas sejam decisões que cuidem do bem-estar do ser humano, que sejam decisões que façam com que a vida seja valorizada. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ao encerrarmos este culto, apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, de forma especial, aqueles que estão sentindo, Senhor, as suas forças se esvaírem, aqueles que estão sentindo, Senhor, a sua energia vital acabando. Pai, quem sabe há entre nós, irmãos e irmãs, que estão, Senhor, se sentindo como um vale de ossos secos, sem esperança, sem vida, pensando, Senhor, que a morte, pensando, Senhor, que o pecado dominou as suas vidas. Mas nós cremos, Senhor, e nós queremos profetizar nesta hora a palavra de vitória. Queremos profetizar nesta hora a palavra de vida e vida em abundância que o Senhor Jesus veio nos trazer. Pai, que esta palavra de vitória venha sobre nós e venha através de nós, para que, Pai, possamos, neste mundo, na onde nós vivemos, ó Pai, transmitir vida e vida em abundância. Pai, nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, mas, Pai, não nos compete saber o dia de amanhã. O que nós precisamos saber é que o que for que acontecer, venha o que vier, o Senhor estará conosco, e isso que nos importa, é isso que nos sustenta, Pai, saber que nós não estamos e nem estaremos sozinhos jamais, porque o Senhor nunca nos desamparou.
e não vai ser agora que o Senhor vai nos desamparar. Sabemos das dificuldades financeiras, sabemos dos problemas econômicos que virão. É certo que eles virão, Senhor, mas é certo também que a providência do Senhor, que nunca nos faltou, continuará a nos sustentar. É certo, Senhor, que a fidelidade dos teus filhos e filhas que sustentaram esta igreja ao longo desses 100 anos continuará sustentando, Senhor, se não é trazendo dízimos no altar, se é depositando, a maneira que isso vai acontecer, Senhor, nós não sabemos, nós estamos tentando entender isso, mas o que nós sabemos é que o Deus que sustentou esta igreja com as portas abertas até hoje, continuará a sustentar. O Deus que sustentou as nossas vidas até hoje, Ele vai continuar nos sustentando, Senhor. Por isso, neste tempo de reclusão, neste tempo, Pai querido, que estamos nas nossas casas, que seja um tempo de recarregarmos as nossas baterias, recarregarmos, Senhor, a nossa intimidade contigo, recarregarmos, Senhor, a manifestação da presença do Teu Espírito Santo em nós, para que quando sairmos, Senhor, deste tempo de quarentena, saiamos, Senhor, profetizando vida e vida em abundância, onde quer que pisarmos as plantas dos nossos pés, que as nossas vidas saiam, Senhor, pregando, anunciando a salvação em Cristo Jesus, anunciando o renovo, anunciando a restauração, anunciando a vida em todo e qualquer cenário. Fica conosco, Pai, continua a nos abençoar, é a nossa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela tua assistência. Quero continuar a motivar você a, nesse tempo que você está ficando em casa, quem sabe pegar o telefone, ligar para algum irmão, alguma irmã da igreja que faz tempo que você não liga. Liga para o irmão, pergunta para ele se ele assistiu o nosso culto, pergunta para ele se ele assistiu a nossa reunião de oração, e aí talvez ele vai falar assim, eu não assisti, eu não sei acessar. Por favor, nos procure. Você que está nos assistindo e que vai falar com alguém, algum irmão, alguma pessoa, mesmo que não seja da nossa igreja, meu irmão, se ele não souber como fazer isso, passa o nosso telefone para ele, nós vamos tentar instruí-lo, nós vamos tentar ensiná-lo para que ele possa ter esse tempo de comunhão. E se ainda assim, de repente, ele não tem computador, ele não tem smartphone, nós vamos ligar para ele, nós vamos orar com ele, nós vamos ministrar a palavra do Senhor na vida dele. Mas nós precisamos da sua ajuda neste momento. Nós precisamos que nós cuidemos uns dos outros. Não permita que a chama se apague. Entre em contato com seu irmão, com a sua irmã, liga para ele, faça esse exercício. Quero te desafiar nesta semana a ligar para pelo menos 5 pessoas essa semana. Liga para uma por dia. Liga, pega o telefone. Talvez você não tenha mais telefone fixo, mas você tem celular. O que você tiver, liga para 5 irmãos esta semana. Tem um tempo de oração com ele, tem um tempo de abençoar a vida dele no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma boa semana. Que o Senhor continue a renovar a graça sobre as nossas vidas. Recebamos a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que a bênção do Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo seja sobre a sua vida, trazendo paz, tirando toda ansiedade, vivificando a sua vida, vivificando a sua alma, trazendo renovo, trazendo boas novas, para que você possa partilhar isso hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. Uma boa semana a todos e todas.